Então, pessoal, meu nome é Sandra Baroni, eu sou dentista da Prefeitura Municipal de Turvo e hoje eu vou fazer uma palestra simples, objetiva com vocês sobre a saúde bucal e a importância de ter uma boa higiene bucal. O porquê que a gente precisa ter uma boa saúde bucal? A gente entende que a saúde começa pela boca. Então, se você tem uma boa higiene bucal, você tem uma boa saúde em todos os sentidos. Consegue se alimentar bem, ter uma vida saudável. Muitas vezes com problema gengival a gente desenvolve alguns problemas como diabetes, problemas cardíacos. Então a importância dos dentes não é só estética, é um problema funcional, é um problema que te dá uma boa fonética, você consegue falar as palavras da maneira correta, tá? Então a gente vai começar falando sobre os nossos dentes. Os nossos dentes são divididos em duas partes, a coroa e a raiz. Internamente, eles são divididos em três partes, tá? O esmalte, a dentina e internamente, bem protegidinho lá, nós temos aqui cor-de-rosa, a polpa do dente, tá? A parte do esmalte é uma parte que nós não temos sensibilidade de dor. A dentina, que é esse amarelo, é a que conduz toda a sensibilidade ao nervo do dente, tá bom? Então, nossos dentes basicamente são divididos nessas três partes. As principais doenças que a gente tem na nossa boca, tá? As principais doenças bucais. A primeira doença é a placa bacteriana, a cárie dentária, o cálculo, as doenças da gengiva e as lesões bucais. A placa bacteriana. Então, a placa bacteriana, ela é uma película que se forma próxima da gengiva, tá? Isso aqui é uma gengiva saudável, cor-de-rosa, tá? Essa parte aqui é uma gengiva saudável, ela é rosa, ela não sangra e, normalmente, quando você não escova corretamente os dentes, forma uma película viscosa, firmemente aderida perto dos teus dentes. Isso se chama placa bacteriana, tá? Então, como que ela é formada? Ela é formada pelos restos de alimentos e por bactérias. Se você não tirar e não remover essa película, essa placa bacteriana, ela vai formar então a nossa segunda doença bucal, que é a cárie. É uma doença que mais acomete as pessoas durante todo o período da sua vida, que é causada pela presença dessas placas bacterianas e junto uma alimentação muito cheia de doces, que é uma alimentação cariogênica que a gente fala, com alimentos pastosos, alimentos com açúcar, junto com a presença da placa, elas começam então a formar a lesão da cárie, tá? Então nós vamos ver hoje como que acontece isso. Então aqui nós temos um dente onde o paciente não teve uma boa higiene bucal, teve a presença da placa bacteriana, que nós já falamos, que fica aqui entre a gengiva, supostamente aqui, e o nosso dente. E não foi removida essa placa bacteriana. Com a alimentação contínua, sem a remoção da placa bacteriana, essas bactérias começam a produzir um ácido e esse ácido então começa a destruir a superfície do dente. Então nós vemos aqui um pontinho preto e na lateral também. Nesse momento o paciente não sente dor e também às vezes é uma coisa muito imperceptível, que a cárie ela é uma doença silenciosa, né? Então o paciente não percebeu, não escovou os dentes corretamente, não teve dor, por quê? Então nós vamos abrir o nosso dente aqui, ó, tá? Então o que nós vamos ver? Lembra que eu falei que o nosso dente é dividido em algumas partes? Esmalte, dentina e a polpa. A parte do esmalte, que eu falei que é essa branca, ela não tem sensibilidade. Vocês podem ver que esse pretinho, que é onde a cárie já começou a destruir a estrutura do dente, ele não tem sensibilidade aqui. Então, como ele não teve sensibilidade, não se preocupou, não percebeu que teve um rompimento de estrutura ali, a vida continuou, comendo doce, tendo uma dieta bem pastosa,
não tendo uma boa higiene bucal, escova os dentes rapidamente sem se preocupar com a maneira correta, a vida continuou e vamos ver o que aconteceu com o decorrer do tempo. Aqui. Então, a gente pode ver que entre esse e esse, houve um aumento ali da destruição do esmalte, né? Então, vamos brincar aí que eu consegui cortar o meu dente no meio, tá? Então, vamos abrir ele, o que a gente vai ver? Já houve um pouco mais de destruição, certo? Nesse momento, o paciente, ele começa a sentir alguma dor. Ele começa a sentir dor para comer um doce, no frio, às vezes comer uma carne, alguma coisa mais firme, ele tem uma sensibilidade. Então, aqui ele já houve uma destruição que está onde? No amarelinho, que é a dentina, que é onde dá sensibilidade no dente. E existe um pontinho vermelho, uma pequena inflamação já ali na polpa do dente, né? Então, nesse momento o paciente sente dor, mas ele tem medo de ir no dentista, né? Então ele fala, não vou aguentar mais um pouquinho, não é nada, deve ser só uma sensibilidade, continua com os hábitos errados, que é uma alimentação rica em gorduras, é uma alimentação rica em açúcares, uma alimentação pastosa, sem escovação de dente. Isso aqui não vai realmente regredir depois desse ponto. Isso aqui, a tendência é aumentar, porque o que tem que ser tirado aqui da estrutura da cárie é mecanicamente através de um profissional dentista para tirar. Nesse estágio não tem mais o que fazer. Ela só vai progredir e progredir no sentido polpa do dente, que é onde tem os nervos, a sensibilidade, irrigação sanguínea, que é o nervinho do dente aqui rosinha, tá? Então o paciente aguentou a dor, preferiu não ir ao profissional, não procurar ajuda e continuou com os hábitos errados, né? E vamos lá ver o que aconteceu. Olha lá, ó. A gente vê que aumentou, né? Do que estava e o que está agora. Então vamos lá, vamos cortar esse dente novamente no meio e olha lá o que aconteceu, né? Aconteceu que destruiu bastante a parte de esmalte, bastante a parte de dentina, que é o amarelinho, e chegou no objetivo da cárie, que é o nervinho do dente, que é essa parte bem vermelhinha que tá aqui. Ela tá vermelha porque tá inflamada, porque essas bactérias que formam a cárie, elas vieram até o nervo do dente. Então, uma bactéria, vocês sabem que é uma doença, ela produz um processo inflamatório, e acaba então destruindo. Nesse momento o paciente tem dor contínua, o paciente ou ele procura um profissional, ou ele é muito corajoso e aguenta a dor, mas normalmente ele precisa de ajuda nesse momento. E aí que se instala um problema, porque o paciente quando chega nesse estágio, se ele tem medo de ir ao dentista, ele vai ter mais dor, porque é difícil a gente controlar a dor nesse estágio, mesmo às vezes com uma anestesia bem colocada. Quando o paciente está com dente nesse estágio, é quando a gente fala que precisa do tratamento de canal. O que é o tratamento de canal? A gente anestesia o dente com um instrumento cortante, que é a broquinha, a gente abre aqui, tá? Tira todo esse tecido de cárie, que é preto, tira toda essa dentina contaminada e chega no nervinho do dente, tá? E a gente precisa também limpar todos esses canais aqui do nervinho do dente. Então, ali que a gente usa aquelas limas fininhas, que as pessoas têm medo, mas o objetivo é o quê? Colocar ali e limpar esse canal, limpar aquele canal, limpar tirando toda a bactéria que colonizou, que populou aqui nesse canalzinho, tá? Dentro desse canal ele não pode ficar vazio, a gente coloca o material restaurador próprio de canal, tá? Fecha até aqui e em seguida a gente faz aquela restauração que reconstrói toda a estrutura do dente e o dente volta a ficar normal, mas o que você perdeu de estrutura de dente devido à cárie, você nunca mais recupera, tá? Por isso que a gente fala que é uma doença crônica a cárie, porque aquilo que você perdeu, aquilo que você destruiu do teu dente, você não consegue mais retornar, tá? A gente faz trabalhos bons, tem materiais bons para reconstruir teu dente,
mas nunca vai ficar igual do que a estrutura de esmalte que é o teu dente, tá bom? Quando o paciente tem uma boa higiene bucal, a nossa gengiva ela deve ser cor-de-rosa e não sangrante, tá? A gengiva sadia não pode sangrar. Quando o paciente não remove a placa bacteriana, a nossa gengiva tende a ficar inflamada, então ela fica vermelha e sangra. Sangra quando você coloca a escova de dente, quando você vai passar o fio dental, então é sinal que você tá com a sujeira ali acumulada perto da tua gengiva, certo? Essa placa bacteriana você pode observar ela até quando você passa o dedo, sabe? Se você passar o dedo na superfície ali perto da tua gengiva e do dente e sair uma massinha branca, viscosa, grudenta, isso é uma placa bacteriana, tá? É uma sujeira rica em bactérias. Então, quando você tem essa sujeira perto e você não consegue remover, a tua gengiva fica assim, vermelha e sangrante. E com o tempo, se você não retirar essa placa bacteriana, ela então calcifica. Então forma o que nós chamamos de tártaro, que seria essa crosta que fica formada ali perto do teu dente. Ela pode ser escura e pode ser um amarelo escuro. Mas assim, vamos ver agora sobre a gengivite, que a gente fala muito. A gengivite é quando você tem essa gengiva vermelha, sangrante, é uma inflamação da gengiva, também é uma doença bucal, tá? Então, ela é realmente provocada pela presença da placa bacteriana e normalmente quando a nossa gengiva sangra ao escovar os dentes, a primeira reação da maioria dos pacientes é parar de escovar os dentes, né? Então, ele deixa de escovar os dentes porque entende que foi a escova que machucou aquela superfície. Mas isso não é verdade. Quanto menos você escovar, maior vai ficando o problema, porque a placa bacteriana vai continuar ali e ela vai continuar inflamando a sua gengiva num processo bem perigoso e silencioso. Então você vai ter uma gengivite que ela vai aumentando o número de bactérias e acaba então dando um problema periodontal que a gente fala, tá? Então, o que é o problema periodontal? Ó, tá aqui uma gengiva sadia e aqui uma gengiva inflamada com a presença de bactérias da placa. Então, vamos aqui brincar que eu vou rebater essa gengiva, quer dizer, eu vou abrir essa gengiva e vamos ver internamente o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá, ó, abrir, certo? Aqui seria uma gengiva saudável. Tá? O que uma gengiva saudável me dá? Me dá estrutura óssea saudável. Esse amarelo com pintinhas vermelhas vai ser o osso, a estrutura óssea que sustenta o teu dente, certo? Que é para o teu dente ficar firme ali na tua boca. Então, essa gengivinha cor-de-rosa saudável me dá uma estrutura óssea também saudável, tá? Teu dente está bem firme, posicionado ali no lugar dele. Quando eu tenho a presença de bactérias, que minha gengiva está inflamada, o problema não é só na gengiva, sabe? Essa bactéria, ela destrói as estruturas que seguram os teus dentes. Então, essa bactéria da gengiva, ela destrói todo o tecido ósseo que suporta e que conserva os teus dentes na boca, certo? Esses pretinhos que estão aqui são os tártaros que eu falei, que é a placa bacteriana calcificada. Essas bactérias presentes nesse cálculo, eles destroem o tecido ósseo. Então você pode ver que esse dente ele perdeu todo o suporte ósseo. É uma doença silenciosa porque nisso aqui você não tem dor nenhuma. Você não tem dor como na cárie, que dependendo do estágio da cárie, como eu falei, você tem uma sensibilidade com o frio, com o quente. E aqui não. Quando você se dá conta, o teu dente está com uma mobilidade, o teu dente está mole. E daí você procura a gente lá e fala, ó, doutora, não sei o que aconteceu, meu dente está mole. Então, nesse estágio, dificilmente o teu dente vai ter solução, porque ele não tem mais onde ele ter estrutura, não tem mais como segurar ele na tua boca. Tem pacientes que chegam no consultório com o dente na mão,
porque foi morder uma carne muito firme e ele perdeu tanto dessa estrutura óssea que ele acabou então perdendo o dente. Normalmente o paciente que tem esse problema, que é essa periodontite, né, aguda, ele tem um índice de cárie muito pequeno, porque são duas bactérias separadas e diferentes. A bactéria que me dá a cárie não é a mesma bactéria que me dá essa lesão de gengiva, né? Então, normalmente o paciente não tem cárie e ele perde um dente rígido, bom, sem nenhuma cárie, mas perdeu toda a estrutura óssea, certo? Então a gente daí às vezes tem que fazer uma extração, existem cirurgias periodontais para a gente tentar recompor todo esse tecido ósseo que a pessoa perdeu, mas já é um trabalho bem mais complexo mesmo, bem difícil. Então como que eu posso evitar todos aqueles problemas que a gente falou, todas aquelas doenças bucais que a gente falou até agora? Claro que além de uma boa alimentação, a gente tem que remover essa placa bacteriana de uma forma mecânica, né? Então é com o uso da escova dental, né? Claro que essa escovinha não é uma escovinha adequada, isso aqui é para mostrar para vocês como que faz. E a gente então vai mostrar uma técnica de escovação. Existem muitas técnicas de escovação, tá? Várias, dependendo da idade, da dificuldade de cada paciente, mas eu vou mostrar a que é a melhor, a mais eficiente e que normalmente todas as pessoas podem usar. Tá, eu vou comprar uma escova de dente. Qual escova eu compro? A escova tem que ser pequena, cerdas macias, certo? E quando você for comprar a sua escova de dente, você tem que entender que normalmente eles colocam lá macia, mas você tem que ver a numeração da escova, tá? Uma escova macia é uma escova que tem a numeração 30 ou 35. Se na numeração lá da cartelinha da escova tá macia, número 40, ela não é macia, ela é uma escova dura. Muitas pessoas pensam que para eu ter uma boa escovação, a escova precisa ser dura para eu poder limpar o dente. Isso não é verdade, porque se você pegar uma escova dura, você vai ferir a tua gengiva, né? Então você não vai ter cárie, talvez, mas você vai ter o problema de uma recessão gengival, que a gente vê aqui nesse modelo. Aqui o que aconteceu? Eu provavelmente esfreguei a escova com muita força, uma escova muito dura, machuquei minha gengiva. E o que acontece? É uma reação de defesa da tua gengiva, ela retrai, né? Então acontece uma recessão gengival, que fica aparecendo uma parte da raiz aqui do dente. Isso aqui dá muita sensibilidade. Come alguma coisa ácida, é uma dor que parece que sai água dos olhos, como dizem os pacientes, né? Então tem que ter esse cuidado e é por isso que a gente precisa usar uma escova de dente com as cerdas macias, para a gente não ter esse tipo de agressão na gengiva. O que limpa os nossos dentes é a escova de dente. O creme dental é apenas para dar um frescor, um hálito melhor e para ajudar na escovação, tá? Você pode sim usar um creme dental com flúor, não tem problema. Não precisa de ser muita quantidade, pode ser uma quantidade pequena e é só mesmo para te facilitar, né, a técnica de escovação, ok? Então vamos lá, vamos aqui teus dentes, a tua escova com creme dental, é opcional você molhar a escova antes ou depois, isso fica a teu critério, tá? Como que eu vou ensinar você a escovar os dentes? Você tem que seguir você tem que criar um hábito de começar sempre pelo mesmo lado, sempre da mesma forma para você não se perder, certo? Então, você começa de um lado, você inclina a tua escova ligeiramente, assim. Eu não quero que você coloque a tua escova assim, porque você vai machucar a tua gengiva, certo? Inclina assim a tua escova, parcialmente. Faz um ligeiro movimento de vai e vem, assim, para você limpar aqui, ó, entre o dente e a gengiva. Você faz esse movimento e desliza a escova. Faz esse movimento e desliza a escova. Uma escova macia, ela vai limpar os teus dentes
e fazer uma massagem na tua gengiva, certo? Em todos os blocos de dentes. Vem pra frente, faz o movimento e vem pra frente, faz o movimento e vem pra frente. Do outro lado, você faz a mesma coisa. Faz o movimento e vem pra frente. Faz o movimento e vem pra frente, tá? Em toda a superfície externa do dente e depois na parte interna do dente, certo? Inclina a escova e faz o mesmo movimento e desliza para fora. Aqui, né? Essa parte aqui é a parte interna dos dentes. Como que você vai fazer? Você não vai conseguir fazer isso, porque a escova não vai alcançar essa curvatura que tem aqui nos dentes da frente. Então, você posiciona a tua escova nesse sentido e faz esses movimentos na parte interna dos dentes da frente. Limpa bem, não precisa pôr força, porque se você colocar força, você vai machucar a tua gengiva, certo? O que vai limpar os teus dentes é você fazer esse movimento e essa técnica várias vezes no mesmo grupo de dente, tá? Daí, retornando à parte interna, você inclina novamente a escova, faz um movimento de vibratório e desliza, certo? Daí, nós temos que limpar a parte oclusal, que é essa parte que a gente morde nos dentes. Vocês podem ver pelo macro que não é uma superfície lisa os nossos dentes, eles têm essas linhas, a gente fala cicatrículas, ele é todo desenhado, é uma coisa bem bonita, porque cada dente tem o seu desenho próprio, sabe? Cada dente tem uma anatomia própria, muito bonito isso. O superior é diferente dos dentes inferiores e cada dente tem um jeito próprio de si. Como que eu vou escovar? Então, eu tenho que pegar, inclinar minha escova nesse sentido e passar, então, na superfície dos dentes, varrendo os dentes como se eu estivesse realmente tirando toda a sujeira. E do outro lado também, certo? É assim que a gente faz a parte de cima. Vamos lá passar agora para a parte inferior, que é a parte de baixo, certo? Você pega a tua escova da mesma forma, inclina, certo? Faz um pequeno movimento e desliza para cima agora, porque é a parte de baixo. Novamente, nesse sentido. E vem, então, de uma forma bem disciplinada, para você não esquecer nenhum lado do dente, tá? Aqui a mesma coisa, e você desliza assim, em cada grupo de dente. Isso aí vai depender do tamanho da tua escova, né? Às vezes você consegue fazer cada 2 em 2 e assim sucessivamente. A parte interna é o mesmo processo. Você vem, faz uma pequena vibração e desliza para cima, certo? A parte interna dos dentes de baixo também eu não consigo fazer assim, porque minha escova não alcança ali, certo? Como eu tenho que fazer? Eu tenho que inclinar minha escova no sentido do meu nariz e fazer esse movimento, certo? Esse movimento, limpando bem essa superfície, certo? E depois eu retorno aqui a parte de trás também, inclinando a escova e deslizando para cima. A parte oclusal, a parte de cima dos nossos dentes, como eu já disse, elas têm bastante linhas e cicatrículas, a gente deve fazer esse movimento para tirar todo o resto de alimento que fica então fixado ali. Essa parte aqui interna dos nossos dentes de baixo é muito importante a gente higienizar bem, porque bem aqui nós temos uma glândula salivar que fica embaixo da língua, tá? E aqui, normalmente, ele forma muita placa bacteriana e ela calcifica muito rápido por causa da glândula salivar que está constantemente aqui eliminando saliva com minerais. Então, normalmente a pessoa tem muito cálculo, que é aquela placa dura, que eu já falei, amarelada, que fica então aqui entre a gengiva e o nosso dente. Então, aqui a gente tem que ter esse cuidado de sempre passar a escova de dente, fazendo esse movimento de limpeza, para que a gente evite a formação de tártaros ou cálculos nessa região, tá?
Outra coisa importante também que não é só os dentes que a gente tem que higienizar, a gente tem que higienizar a língua, tá? Então, suponhamos que aqui tivesse a língua, eu não preciso colocar a minha escova lá nos fundos, mas eu tenho que higienizar a minha língua, lavando, limpando a língua, que é como se fosse o tapete da nossa boca, tá? A língua, ela tem que estar também cor-de-rosa como a nossa gengiva. Uma língua limpa, ela tem que estar rosa, não pode ser vermelha, nem amarela e muito menos verde de chimarrão. Uma língua bem escovada diminui muito o mau hálito. Existem alguns artifícios de raspadores de língua que você pode comprar em farmácia, em qualquer lugar. Você raspa a tua língua e se você não tem, você pode escovar a tua língua. Se você tem ânsia, respira pelo nariz, cospe, enxagou a boca e vai novamente devagar para você ter uma boa higiene bucal. Então tá, a gente limpou todas as superfícies dos dentes, né? Escovamos a língua e agora falta a gente usar o fio dental. Eu trouxe um barbante. Eu não quero que vocês usem um barbante para higienizar os dentes, mas é só para a gente conseguir enxergar melhor, vocês terem uma boa visualização, tá? Então você deve pegar um tamanho de fio dental que dê suficiente para você escovar. Então, como que eu vou fazer? Você pega o fio dental e enrola nos teus dedos, certo? Você não pode deixar ele assim, muito folgado, porque senão você não consegue introduzir ele entre os dentes, tá? Você põe e deixa ele firme. Os dentes de cima você empurra com os 2 dedos polegares, tá? Para passar nos de baixo, eles estão firmes aqui, ó, eu coloco nesse sentido, certo? Então, eu vou usar esse aqui. Aqui eu tenho um espaço aqui nos meus dentes, né? Então, esse aqui seria o superior. Eu vou deixar ele apoiado aqui para a gente conseguir visualizar exatamente como que eu deveria passar. Lembrando que no dente superior eu uso o meu polegar, certo? Então, vamos lá. Como que eu tenho que fazer? Eu coloco o fio dental, ele rente ao dente, tá? Chego aqui no final, ali perto da gengiva, eu faço um ligeiro movimento de vai e vem, porque eu estou limpando a superfície do dente. E retiro, certo? Daí eu passo no mesmo espaço, eu pego um pedaço do fio dental limpo, tá? E passo no mesmo espaço, mas no dente vizinho, rente ao dente vizinho. E, ó, eu faço um abracinho no dente. E passo desse lado, certo? E retiro o fio dental. Pego uma parte limpa, certo? E vamos fazer de novo aqui. Vamos ver aqui, certo? Ah, doutora, sangrou. Sangrou porque tem a placa bacteriana que você precisa remover. Quanto mais você escovar e você passar o fio dental, melhor fica a higiene, tá? Esse aqui seria um dente inferior, então eu uso esses 2 dedos, o fio dental firme, tá? Passo no espaço, abraço o dente de um lado e faço movimentos de vai e vem. Retiro o fio, pego um pedaço limpo, passo no dente oposto, faço um abraço no dente oposto e retiro o fio. Sempre tendo cuidado para usar uma parte limpa do dente no seguinte, e assim sucessivamente em todos os dentes. Eu faço um abracinho de um lado, faço um abracinho do outro e vou passando o fio dental em todos os dentes para a gente ter uma boa higiene bucal, tá bom? A gente também, quando faz toda a escovação dos nossos dentes, é importante sempre a gente se autoexaminar, olhar para dentro da sua boca. Preciso ver se não tem alguma lesão na minha boca, né? Uma mancha diferente, um caroço, uma placa às vezes mais esbranquiçada ou mais avermelhada, uma ferida, né? Principalmente na língua, na bochecha, no céu da boca, olhar a sua garganta, ver se está realmente tudo dentro do que você sempre está acostumado a ver. Mas assim, não precisa assustar. Suponhamos que você viu uma mancha diferente ou um caroço diferente. A gente só vai se preocupar se esse problema se instalar por mais de 3 meses. Às vezes é uma afta, né? Eu já atendi um monte de paciente e falei, estou com uma ferida na minha boca. E era uma afta. A afta, ela tem um ciclo de 15 dias na nossa boca.
né? Então não precisa se assustar com isso. Mas é importante você sempre examinar, olhar se tem alguma coisa diferente, na outra semana ver de novo. Se você vê que isso está se persistindo, daí sim vai procurar um profissional que ele vai saber com certeza te orientar e fazer um diagnóstico ideal e ver realmente o que é preciso ser feito. O que a gente vê como um fator de risco para esse tipo de lesão de boca, certo? Então, pacientes que têm uso frequente de tabaco, né, de cigarro, charuto, cachimbo, outras coisas, certo? Pessoas que têm o costume de bebidas alcoólicas, o alcoolismo. Então, são alguns hábitos que aumentam muito o índice de feridas bucais. Pessoas que usam prótese, né, ou uma dentadura que está mal adaptada, se ela começa a te machucar, ou se você percebe que em algum lugar da tua boca tem uma ferida que não sara, é interessante você procurar um profissional. Uma ponte, né, que é aquelas próteses parciais removíveis, também é interessante você procurar. Se por um acaso essas próteses estão ferindo a tua gengiva, normalmente bem próximo assim, já da mucosa, né? Elas fazem umas fendas e isso é importante você ver para que ou você troque a tua prótese ou remova essa prótese para que a gente observe a regressão daquela lesão. Então, sempre quem trabalha no sol, ter o cuidado de proteger os lábios, né, com protetor labial, porque também o índice de câncer em lábios é bem grande. Então, fica a dica, você se autoexaminar sempre, você ter uma boa higiene bucal. Vocês perceberam que para você ter uma boa higiene bucal, escovando os dentes da maneira correta, usando fio, não é uma coisa rápida, né? Então, a gente vê assim que as pessoas não perdem muito tempo com isso, né? Então, vamos aí simular um dia, um teu dia aí, você levantou, tomou o teu café, já estava meio atrasado e não escovou os dentes. Então, a gente tem que começar a planejar o nosso dia nesse sentido, né? Você precisa ter um tempo para você ter uma boa higiene bucal. Toma o teu café e em seguida faz a higiene bucal. Escova os dentes da maneira que eu te falei, usa o fio dental e você não consegue fazer isso com menos de 5 ou 10 minutos. Então, você tem que se programar para você ter esse tempo. Após a refeição do almoço também, você tem que ter esse tempo de ter uns 10 minutos para você fazer uma boa higiene bucal. E à noite, depois da janta e antes de deitar, eu imagino que deve ser a melhor higiene tua, deve ser essa noturna. Nunca dormir sem escovar os dentes. Ah, doutora, meu Deus, mas se for somar isso, quanto tempo? É o custo-benefício, né? Você está investindo em você. Como eu falei, a cárie é uma doença crônica que depois que você perde a superfície rígida do teu dente, você não recupera mais isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que você mantenha a estrutura dos teus dentes até o final da sua vida. E isso é possível, sim. Um dos dentistas estudiosos que ele inventou uma técnica, ele usou tão eficientemente a técnica dele que ele morreu com todos os dentes na boca, rígidos. Então, a gente vê que isso é uma coisa bem possível, né? Uma dúvida frequente que o pessoal sempre pergunta é sobre, eu uso o aparelho, como eu faço a higiene? Para quem usa aparelho, existem algumas escovas de dentes adequadas, né? Existem passa-fio, que daí você não consegue usar o fio dental da maneira que eu te expliquei, mas existem outros artifícios e é muito interessante você conversar com o teu ortodontista e ele vai te orientar da melhor maneira, tá? Então, eu agradeço e desejo a vocês aí tudo de bom e que logo tudo isso passe e a gente possa estar de alguma forma presencial falando com vocês. Obrigada.